Depois falo um pouco sobre o nosso tema, mas vamos logo ao texto, capítulo de número 2, verso número 1, diz assim a santa palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Estou no verso 7. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. A partir daqui nossa exposição nessa noite, verso 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Vamos orar uma vez mais? Santo Deus, nós nos reunimos uma vez mais aqui em torno da Tua Palavra, desejosos de escutar a Tua voz, a Tua orientação, escutar o que o Senhor tem a falar conosco. E o nosso pedido é esse: Senhor, fala, e deve ser a nossa frase, a nossa palavra: fala porque o Teu servo ouve. Que sejamos bons ouvintes, como diz Tiago, operosos praticantes, para que desfrutemos dos benefícios advindos da Tua Palavra. Fala ao Teu povo nessa noite. Nós assim te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quando nós chegamos ao final do capítulo número 2, nós vamos vendo que Deus vai guiando absolutamente todos os passos aqui dessa situação. Por essa razão, intitulei o meu sermão dessa noite como A Mão do Rei
em cada caminho da vida. E aí eu quero que isso seja um eco do que é, na verdade, da nossa vida também. E para início eu queria começar contando uma história de um rei medieval que, ao fugir de seus inimigos, precisou atravessar uma floresta escura e muito traiçoeira. Dizia-se que nessa floresta havia muitos animais, tanto peçonhentos como perigosos, no sentido de animais que mordiam. No meio da floresta, tentando fugir dos seus inimigos, perdido e cheio de medo em meio àquela escuridão, ele encontrou um guia de maneira inesperada no meio daquela floresta. Dizia o rei que cada movimento do guia era seguro. Escute, o rei encontra o guia e diz: cada movimento do guia era seguro, mesmo quando parecia arriscado. Cada movimento do rei era seguro, mesmo quando parecia arriscado. Debaixo daquela orientação, o rei finalmente chegou em segurança ao seu destino. Eu penso que é exatamente isso que nós haveremos de pensar, Danilo, nessa noite. De que a mão do nosso rei, ela nos conduz com sabedoria e nos protege, mesmo quando o caminho parece muito arriscado. É de fato temeroso de caminhar, é arriscado de caminhar, mas a gente precisa sempre lembrar que o caminho do rei ou do guia é seguro, ainda que pareça e seja arriscado aos nossos olhos. E aí eu queria compartilhar com você uma frase que certa vez guardei, não lembro de quem foi, mas dizia assim, mesmo quando não vemos o caminho, a mão do nosso rei está nos guiando e protegendo em cada passo. Mesmo quando não vemos o caminho, a mão do nosso rei está nos guiando e protegendo a cada passo. E aí, relembrando também o nosso inário oficial, que é conhecido como Salmos e Hinos, Salmos e Hinos tem uma canção que não é comum você escutar. Então, quem sabe um dia nosso grupo de louvor pode resgatar essa canção belíssima, escrita por Sarah Poulton Calley, a missionária que chega aqui com seu esposo, Robert Reid Calley. E ela escreveu uma canção que depois, se você tiver a Bíblia com Salmos e Hinos, se você tiver o próprio inário, é a canção de número 358, tem por título Direção Divina. Escute, ela diz assim, eu não vou arriscar cantar, quase que eu ia, mas é mais ou menos assim: as tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, folgo que seja, folgo é descanso, descanso que seja assim. Teus são os meus poderes, minha vida, deixa eu acelerar. Em tudo, eterno Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristeza ou prazer, em sombra ou luz, é tudo como ordenas, e é tudo bom, se for do teu querer. Essa é só uma estrofe. Você percebe a diferença, inclusive, dos cânticos atuais, a profundidade disso aqui, a força disso aqui? Segunda estrofe diz assim: as tuas mãos dirigem meu destino, cravadas ensanguentada e rude cruz, por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguidas, sempre intercedendo, as santas mãos não pedem nunca em vão. Ao seu cuidado, em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. Última estrofe: as tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio, forte é seu braço, insone o seu amor. E em breve, entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia, meu Salvador. Meu guia e Salvador. Irmãos, é basicamente isso que a gente vai pensar nessa noite. Ele é o nosso guia. Acasos para mim não haverá. Ele não me aflige em vão. As tuas mãos dirigem meu destino. Sejam os meus dias curtos ou longos, passados em tristeza ou prazer, é tudo como ordenas, e é tudo bom,
se for do teu querer. Se a gente entender essa verdade preciosa, a gente sempre vai ter consolo em meio àqueles momentos arriscados que a gente falou da história. Então, agora eu acho que a gente está pronto para mergulhar no texto. Vamos lá? Eu dividi ele basicamente em 3 pontos. Primeiro deles, já que a gente estabeleceu que o tema é a mão do rei em cada caminho da vida, eu queria que você nunca perdesse isso aqui de vista, que a mão do rei nos conduz com sabedoria, mesmo quando não parece que assim é. Se não, veja, eu estou no verso 19, me acompanhe. Diz assim: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe, perceba, a morte de Herodes marca o início de uma nova etapa na vida do menino Jesus e de sua família. É impressionante como a ação divina é destaque na narrativa. Não sei se você percebeu, mas o tempo todo você está vendo um anjo aparecendo, o direcionamento sendo dado. Mais uma vez, um anjo aparece a José, guiando o anjo José conforme a vontade soberana do Senhor assim se estabelece. Se você percebeu, este é o 4º sonho registrado nos 2 primeiros capítulos de Mateus, e aqui nós temos a 3ª vez em que um anjo do Senhor é mencionado diretamente, reforçando a ação constante e pessoal de Deus na preservação de Jesus. E essa é uma verdade que eu quero que a gente guarde no coração e aqueça o nosso coração com isso. Deus conduz o seu povo, Deus conduz os seus filhos, e Deus conduz para preservar o seu filho, preservar os seus filhos. Deus conduz, Deus conduz, Deus conduz. Isso é importantíssimo para nós. Isso é importantíssimo, porque o tempo todo o texto está tentando nos mostrar que a ação divina é destaque na narrativa aqui de Jesus. Eu queria que você lembrasse dessa verdade. A direção divina deve ser destaque na condução das nossas vidas. E é por isso que nós cremos piamente que Deus conduz o seu povo, que Deus conduz o seu filho. Não apenas no tempo da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, o seu povo continua hoje. Eu e você somos povo de Deus, por essa razão cremos que Ele continua também conduzindo o seu povo. Em Campina Grande, 2025, no mês de junho, Ele continuará conduzindo o seu povo. Mas preste atenção numa coisa, estou na parte inicial do verso 19, ele diz assim: tendo Herodes morrido. E aqui é interessante, porque Herodes morreu de uma forma miserável e degradante. Quem vem acompanhando sabe muito bem que a gente percebeu e estudou que Herodes não era nada fácil, que Herodes era um cara complicadíssimo, era um grande ditador. Um historiador chamado Flávio Joséfo, que viveu naquele período, ele descreve os últimos dias de Herodes como assolados por enfermidades brutais. Aí ele faz uma lista lá no seu livro. Ele diz que Herodes tinha intestinos ulcerados, cheio de úlceras. Ele diz que ele sofreu fortíssimas dores. Disse que a sua pele estava necrosando, o que a gente chama de escaras hoje em dia. Disse que ele tinha vermes. Disse que tinha o que hoje é considerado como hidropsia, que é um acúmulo anormal de líquidos nos tecidos do corpo. Outro que é também muito semelhante ao que é chamado hoje, os médicos aí, se eu tiver equivocado numa delas, viu, Rebeca? Grita aí. Não, pastor, não é por aí não, é mais ou menos assim. Segundo o que descreve Joséfo, ele estava com arteriosclerose, que é um termo médico que se refere ao enrijecimento e o espessamento das paredes das artérias. Ele estava com insuficiência renal, cirrose hepática ou câncer intestinal. Nenhum tratamento, ou melhor, ainda tinha 2 coisas: convulsões e um fedor intolerável. Nenhum tratamento surtiu efeito para resolver o problema aqui de Herodes. Só que Herodes era tão ruim Herodes era, que Herodes arquitetou a sua última crueldade. Ele sabia muito bem que quando ele morresse, não haveria nenhuma lágrima sendo derramada. Na verdade, foguetões seriam soltados, a festa seria realizada. Herodes arquitetou para que isso não acontecesse. Pasmem, Herodes ordenou, disse assim: eu ordeno a prisão
dos principais líderes judeus de Jericó. E ele determinou que esses líderes fossem mortos após a sua morte, para que houvesse luto nacional. Eu morro, mas esses miseráveis tudinho vão morrer também. Ordenou para que isso acontecesse. Ele morre e teve realmente choro na cidade. No entanto, essa ordem não foi executada para benefício das lideranças, né, daquele período. Mas preste bem atenção, apesar do esplendor do seu funeral, foram roupas reais, coroa de ouro, cetro e perfumes carregados por 500 escravos no funeral de Herodes. Herodes deixou um legado de barbárie. Se não, veja, essas foram palavras de Joséfo. Diz Joséfo que ele foi um homem de grande barbaridade para com todos os homens sem distinção. Ele diz isso sem distinção porque ele matou mulher, matou sogra, matou filhos. Ele matou mais do que um filho, mandou matar seus próprios filhos. Herodes era terrível. E o texto nos mostra que a morte de Herodes cumpre a promessa que foi feita pelo anjo. Onde é que o anjo prometeu? Está no verso 13, dá uma olhada aí. Verso 13, verso 13. Diz assim, no final do verso 13: foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Você vai sair daí daqui a pouco. Herodes vai morrer, vai ser a hora de você voltar. E aqui esse tempo chega. O tempo de Herodes morrer chegou. O tempo de Deus é perfeito. E essa é a primeira lição que eu queria que a gente pudesse gravar aqui no nosso coração. É que a gente deve e a gente precisa sempre esperar o tempo de Deus. Eu sei que isso aqui às vezes fica muito no subjetivismo. Como é que eu sei que é ou não o tempo de Deus? Por exemplo, eu estou para tomar uma decisão, né? Como é que eu sei que seria o tempo de Deus ou não? A grande questão é que para a gente sair desse subjetivismo, a gente precisa fazer uma leitura adequada da situação. Veja, tem coisas que corroboram para que a gente veja claramente que agora sim é a maneira ou é o momento para tomar determinadas decisões. A morte de Herodes era uma resposta para que ele pudesse de fato aqui voltar para o Egito. E às vezes a gente precisa esperar evidências concretas de que Deus está nos direcionando para um determinado lugar. E eu falo isso para aquelas coisas que não são claras para a gente. Porque as coisas claras para a gente na palavra de Deus não precisa de mais nenhuma evidência, precisa que a gente seja tão somente obediente ao que Ele mesmo já estabeleceu para a gente fazer. Mas a gente precisa, em muitos casos, ter paciência, porque Deus sabe quando agir, Deus sabe quando deve abrir o caminho, Deus sabe quando ordena o retorno. Portanto, eu e você devemos esperar, né? E confiar, bem como obedecer a Deus, e no tempo certo Ele há de nos direcionar o caminho que nós devemos percorrer. José permaneceu no Egito até que o Senhor determinasse a hora de retornar. Veja, José não foi precipitado, José não foi atrasado. O anjo aparece exatamente, né, como diz aqui, verso número 19, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho José, tendo Herodes morrido. Após a morte de Herodes, o anjo aparece. Você percebe que não há coincidência aqui? É que Deus está conduzindo toda a história e no momento certo o anjo aparece. É por isso que Eclesiastes capítulo 3, verso de número 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Ao mesmo tempo, a soberania divina se evidencia mais uma vez aqui, nos mostrando, porque lembra que ele foi parar no Egito por conta da perseguição de Herodes. Herodes queria matar o menino Jesus, e nesse sentido, o que a gente está acabando de ver na morte de Herodes, é que os inimigos de Cristo, eles são temporários.
e o Messias permanece para todo sempre. A grande questão ou pergunta é: onde estão os faraós? Onde estão os imperadores? Onde estão os ditadores que mataram muitos crentes? Onde estão os perseguidores da igreja? Onde eles estão? Debaixo da sepultura. Eles morreram, mas o nosso Cristo vive. O nosso Cristo vive. Ele continua vivendo. Veja, os crentes, ainda que perseguidos, muitas vezes eles vivem o bastante para pisar sobre o túmulo de seus opressores. Muitas vezes é isso que acontece. Tem um teólogo chamado Reinecker, é um alemão, que ele disse uma coisa muito interessante. Ele diz assim: Deus tem o braço mais comprido que todos os seus inimigos. Você já viu luta de boxe? Envergadura é quando o indivíduo tem um braço longo e consegue chegar mais rápido, porque o braço dele é mais comprido, ele sempre atinge mais rápido o seu oponente. O Reinecker está dizendo exatamente isso. Deus tem um braço mais longo do que os seus inimigos. Deus atinge e atinge no tempo que quer, da maneira que quer, sempre atinge os seus inimigos. E aqui eu quero trazer uma segunda lição para a gente. É que todos os nossos Herodes, eles têm prazo de validade. Todos os nossos Herodes, ou todos os nossos inimigos, eles têm prazo de validade. Escute, Deus pode permitir perseguições, Deus pode permitir ameaças, Deus pode permitir pressões, mas nenhum dos nossos inimigos, ou dos inimigos do povo de Deus, resiste eternamente diante do Rei dos Reis. Eles estão debaixo da sepultura, debaixo da terra. Quando parecer que o mal está vencendo, lembre-se, eu quero que você guarde essa frase. Quando parecer que o mal está prevalecendo sobre a sua vida, quando você perceber que o mal está, governando ou aparentemente governando, lembre dessa verdade do verso 19. Herodes morreu, mas o nosso Deus vive. A ameaça aqui contra Jesus cessou, mas o plano continuou. Jesus continuava vivo, executando o seu plano. O inimigo caiu, Cristo foi preservado. A gente precisa lembrar dessas coisas quando a gente percebe que o mal está talvez prevalecendo. Outra coisa ainda importante: veja, a aparição do anjo no Egito aqui nos lembra que não há lugar no mundo onde a comunhão com Deus não possa ser mantida. Não há lugar no mundo que a comunhão com Deus não possa ser mantida. Veja, os anjos vieram a José lá no Egito, agora dizendo assim: pode voltar, José. Assim como os anjos vieram, por exemplo, a Daniel, lá na Babilônia, e foram lá a João, lembra da revelação de Apocalipse, lá na ilha de Pátimos. Meus irmãos, não há nenhum lugar onde a comunhão com Deus possa ser quebrada. Não há geografia que anule a comunhão com Deus. Deus guia, Deus sustenta e Deus assiste os seus filhos em qualquer lugar dessa terra, seja qual for a circunstância, seja qual for a geografia que nós estejamos inseridos. Deus sempre está conosco. Pule comigo para o verso 20, veja o que ele diz: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Meus irmãos, isso aqui é impossível você não perceber o paralelo entre Mateus capítulo 2, verso 20 e o texto de Êxodo capítulo 4, verso 19. Esse texto aqui que eu estou dizendo, veja se não é muito parecido, veja se não há paralelo aqui. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Vê se não está parecido aqui com o discurso de Mateus capítulo 2, verso número 20. De forma então semelhante aqui, o anjo do Senhor comunica a José que ele pode voltar à terra de Israel, porque os que ameaçavam a vida do menino Jesus já morreram. Essa conexão aqui de Mateus capítulo 2, verso 20 com Êxodo capítulo 4, verso 19 é muito importante, e penso eu, ela não é acidental.
não caiu aqui na cabeça de Mateus. Não, ela não é acidental, ela é proposital. Por quê? Porque Mateus apresenta Jesus como, para mim, o novo Moisés. Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés. E o que é que isso tem a ver com a história de Jesus? É que Jesus é o verdadeiro libertador. Essa é a beleza. Jesus é o novo Moisés, o verdadeiro libertador, cumprindo o plano redentor do Pai. Portanto, as palavras do anjo reiteram a linguagem usada anteriormente no verso de número 13. Com uma pequena variação você pode ver. Agora ele diz, verso número 13 ele diz, foge para o Egito. Verso de número 20 ele diz, vai para a terra de Israel. Veja, o que ele está tentando dizer aqui com foge para o Egito, verso 13, vai para a terra de Israel, a variação que eu disse aqui no verso número 20. Ele está mostrando simplesmente que tanto a fuga quanto o retorno ocorrem sobre a direção soberana do próprio Deus. Tanto a fuga como o retorno ocorre sob a direção soberana de Deus. A vida deles vai e volta, foge e retorna, sai e vem de novo, governada soberanamente pelo próprio Deus. Mas ainda observa uma coisa, eu estou no verso 20 ainda, o uso do plural aqui, veja se ele não está dizendo. Parte B do verso, final do verso 20, quando ele diz assim, porque já morreram, ao plural, os que atentavam contra a vida do menino. Embora apenas Herodes seja mencionado, pode indicar a queda do poder de todos os que apoiavam ou participavam dessa tirania contra Jesus, evidenciando que não havia mais nenhuma ameaça real à segurança do menino. Não era só Herodes, muita gente que provavelmente fazia parte ali do entorno de Herodes estavam engajados nessa função de matar Jesus. José, mais uma vez, demonstra sua prontidão e obediência imediata à voz divina, dando retorno, ou melhor, dando início ao retorno que o anjo aqui lhe orientou. Provavelmente ele tinha Belém em mente, no destino, mas como a gente está vendo aqui no texto, aí é ilação, pura ilação. Quando ele atravessa, a divisa da Palestina, ele encontra um novo obstáculo político, a gente vai ver nos versículos seguintes aqui. Mas o que eu quero dizer, até o ponto que eu destaquei do verso número 20, é isso aqui que eu traduzi como lição. É dizer para você que nós devemos confiar na direção de Deus, mesmo diante das incertezas. A gente precisa confiar na direção de Deus, mesmo diante das incertezas dessa vida. Ou você tem certeza de todas as coisas que você vivencia aqui embaixo? Óbvio que não. Óbvio que a gente é cheio de incertezas em alguns momentos específicos da nossa caminhada. Mas o que eu preciso entender é que mesmo quando está obscuro, eu confio no direcionamento do meu Senhor. Ele nunca vai me deixar caminhar sozinho. Ele vai me direcionar. Eu só preciso estar bem atento às suas orientações, porque nem sempre ele manda anjo. Ou você é de estar vendo anjo por aí? Eu particularmente nunca vi. Nem sempre ele manda anjo. Ele manda anjos, pessoas, que em conselhos, em orientações, em momentos como esse aqui que a gente está, a gente é orientado pelo próprio Deus, como nós devemos caminhar. Portanto, José recebeu uma ordem clara do anjo para retornar a Israel, porque o perigo já havia passado. Mas escute uma coisa importantíssima aqui. Olha, José, o perigo já passou, já morreu o pessoal que estava querendo matar Jesus, pode voltar para Israel. Só que tem uma coisa aqui que a gente não percebe. José não sabia de todos os detalhes do que ele encontraria no caminho. Ele só disse assim, morreu muita gente. Sim, só tem isso de problema. José não sabia os detalhes no meio do caminho. Contudo, ele confiou plenamente na orientação de Deus, e é sobre isso aqui. Na caminhada cristã, mesmo diante das incertezas, nós devemos ouvir a voz de Deus e obedecer.
Nós devemos ouvir a voz de Deus e obedecer. E eu não estou dizendo aquela coisa mística que as pessoas gostam muito. Diz assim: pastor, eu escutei uma voz hoje de manhã e assim, Deus dizendo isso e isso. Daqui a 2 meses, pastor, eu acho que o direcionamento de Deus não foi uma bênção para mim, porque aconteceu isso, aquilo. Eu digo, será que é a voz de Deus mesmo? Quando a gente falando com a gente o tempo todo, à medida que a gente vai meditando, lendo e aprendendo sobre esse livro aqui. Então a gente precisa ouvir a voz de Deus que Ele fala aqui. Por quê? Porque essas coisas, eu não estou nem desconsiderando experiências, porque não tem como a gente julgar certas experiências, mas experiências são coisas desse tipo. Quem garante que não é coisa do seu coração enganoso? Quem garante que não é um desejo forte que você queria e colocou aquilo no coração como uma vontade de Deus? É por isso que é difícil a gente lidar com essas coisas místicas. Qual é o campo mais seguro, ou qual é o terreno mais seguro para a gente pisar? Esse daqui, sermos orientados pela santa palavra do Senhor. Esse é o terreno seguro para a gente pisar e ter certeza que não vamos descer, não seremos submergidos. Portanto, assim como José, podemos confiar que Deus prepara o caminho para cada um de nós. Salte comigo para o verso 21, verso de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Mais uma vez, José demonstra obediência imediata à orientação de Deus. O anjo falou lá, Deus falou, o que ele faz? O texto diz: dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe regressou. E aí quando ele retorna para a terra de Israel, sua intenção inicial, como eu falei, pode ter sido se estabelecer na cidade de Belém, que foi a cidade onde Jesus nasceu. Lugar onde provavelmente tinha ele amigos, tinha ele parentes e a possibilidade de sustento, e que ficava próxima da cidade de Jerusalém, que era o centro religioso dos judeus. Então José talvez tenha olhado para Belém como seu porto seguro, o lugar de sua segurança. Vamos para Belém, Maria, vamos para Belém, Jesus. Mas Deus guiava ele por outros caminhos. A gente vai ver isso no verso 22. Esse versículo, portanto, reforça o padrão já estabelecido na narrativa. Qual é o padrão estabelecido na narrativa? Qual é? José se levanta, toma o menino e sua mãe e obedece à direção de Deus. O tempo todo na narrativa é: Deus fala, José ouve, pega o menino e a mãe e obedece. A narrativa toda é exatamente essa estrutura. Notou isso? E o que é que isso tem a nos dizer? É que José não apenas ouvia, ele se levantava e caminhava. Eu poderia dizer que a fé de José tinha pés. A sua fé tinha pés. Ele escutava e obedecia, sem questionar a voz de Deus, sem adiar, sem buscar garantias humanas. Senhor, tudo bem, o Senhor está querendo nos levar, mas cá para nós, vai ter trabalho para mim lá? Peraí, o Senhor vai me dar emprego? Peraí, mas como é que vai ser o sustento do menino Jesus? E Maria, como é que ela vai ficar? Você percebe que José não tenta saber o que vai acontecer amanhã, no lugar onde Deus está conduzindo ele para ir? Ele não quer garantias, ou ele não faz perguntas por garantias humanas. Ele simplesmente se levanta, toma o menino, toma a sua mãe e volta para a terra prometida. Percebe que o texto é breve, mas o conteúdo é denso, cheio de significado. E aqui eu acho que dá para extrair mais uma lição preciosa. Lição de número 4, é que Deus espera de nós uma obediência que se traduz em ação. Deus espera de nós exatamente isso, que nós ouçamos a sua orientação e pé na tábua. Obediência, ação, é isso que Ele deseja do seu povo. Por que isso é importante? Porque nem sempre você e eu veremos o quadro completo. Nem sempre a gente vai ter respostas ali antes de dar o primeiro passo adiante. Veja, você e eu não vemos o quadro completo,
Mas se temos uma ordem clara da parte de Deus, o que é que você e eu devemos fazer? Levantar e seguir. E aqui tem uma lição importante, é que fé não é saber tudo. Grave isso, fé não é saber tudo, é fazer o que Deus mandou com o pouco que Ele já revelou. Fé não é saber tudo, mas é fazer o que Deus mandou com o pouco que Ele revelou. Às vezes tem aquela coisa de teatro, de cinema não tem mais, né? Mas teatro ainda tem as cortinas, e aí abre uma brechinha, né, Gemilson? Você vê uma beirinha, não está vendo nada, vai ver uma flechinha ali, vai abrindo. Às vezes Deus faz assim, ó, mostra só uma flechinha assim, ô, abre mais um pouquinho para a gente. Mas nem sempre Ele abre, nem sempre Ele revela. E aí onde está a fé? Porque fé não é saber tudo, mas é fazer o que Deus mandou com o pouco que Ele revelou. Irmãos, e aqui nós vemos como a orientação divina e a sensatez humana caminham de mãos dadas. A orientação divina e a sensatez humana caminham de mãos dadas. Aqui está dito. Então o que a gente viu até agora? Até o verso número 21, que a mão do rei nos conduz com sabedoria. Basta a gente confiar e ter fé, mesmo quando a gente não sabe de tudo. Essa é a primeira coisa. Segunda delas, vamos caminhar. Verso de número 22, e chegamos ao nosso segundo tópico dessa noite. Quer dizer que a mão do rei nos protege dos perigos que não vemos. Se não, veja, verso de número 22. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. Você está percebendo que é como se José fosse para um outro lugar e, prevenido em sonho, mudou o caminho. Você entende o que eu estava acabando de falar? Meus irmãos, quando José sabe que Arquelau, que era filho do cruel Herodes, reinava na Judeia, José foi advertido por Deus em sonho e por prudência mudou seus planos, dirigindo-se para Galileia. Aqui tem uma coisa muito importante. Às vezes, escute isso, às vezes a rota mais lógica aos nossos olhos não é a mais segura. Percebeu? Vou repetir. Às vezes, a rota mais lógica aos nossos olhos nem sempre é a mais segura. Era para lá, para o meio do furacão que José estava indo. Mas em sonho Deus adverte. E aqui a gente aprende uma coisa preciosa, e que você já sabe disso. É que Deus vê o que não vemos e nos desvia de ciladas invisíveis. Deus vê o que não vemos e nos desvia de ciladas invisíveis. E aqui eu extraio a minha quinta lição. É dizer para a gente que às vezes o caminho mais óbvio não é o mais seguro, como falamos. Deus nos guia por rotas que só Ele vê, protegendo-nos de armadilhas invisíveis. Oh, irmãos, se a gente entendesse isso, seria uma bênção quando desse tudo errado nos nossos planos. Quando dá errado nos seus planos, o que é que você faz? Isso é uma porcaria, não dá nada certo comigo. Veja, eu fiz tudo direitinho e olha o que deu. Não deu certo. Opa, será que não deu? Porque às vezes não dá certo é dar certo, entende? Não dar certo é dar certo. Para José, dar certo seria ir para a cidade de Belém. Não daria certo nos planos divinos. E aí desvia para a Galileia. Seria o não dar certo para José. Mas José entende que mesmo quando não dá certo nos seus planos lógicos, Deus sempre continua conduzindo o seu povo para os caminhos que Ele tenciona para as nossas vidas. Ah, irmãos, como a gente é cabeça dura.
Mas a gente é ruim de entender certas coisas, não é verdade? Difícil para a gente muitas vezes. Quando eu penso nisso aqui, às vezes o caminho mais óbvio não é o mais seguro. Deus nos guia por rotas que só Ele vê, protegendo-nos de armadilhas invisíveis. Você talvez já tenha vivenciado essa cena. Aqui para mim é como um pai que puxa o filho pela mão antes que ele atravesse a rua e seja atropelado por um carro que ele não viu. Não é assim? Às vezes a gente está ali, de repente o menino vai passar na pista e nem... Quase uma tragédia. O pai vai lá e... Ele não viu o carro. Ele ia ser engomado pelo carro. O pai vai lá e salva ele de um perigo iminente. Para mim é isso aqui, Ele não viu, mas Deus viu. O filho não vê, mas o pai sempre vê. Olha que coisa impressionante. A história relata que Arquelau massacrou milhares de judeus e samaritanos. Escute, ele massacrou, segundo relatos históricos, 3.000 peregrinos logo após a morte de seu pai Herodes, o que gerou grande temor entre o povo. 3.000 peregrinos. Então, mediante mais uma revelação divina em sonho, José decide seguir para Galileia. E aqui começa uma coisa muito interessante no enredo. Galileia era uma região desprezada, mas que se tornaria o centro do ministério de Jesus. E aqui José, ele age como um navegador que muda sua rota diante da tempestade. José ajusta sua bússola, para um destino inesperado. Como falei, Galileia era uma região desprezada. Galileia, à primeira vista, pode parecer o último lugar para se encontrar esperança, mas foi ali que o sol do Evangelho floresceu, que o sol do Evangelho nasceu. Agora eu chamo sua atenção para algo bastante interessante aqui. Eu me refiro ao verso 22, jogue seus olhos lá. Diz assim, tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, a expressão é essa daqui, temeu ir para lá. Temeu ir para lá. O que é que isso quer dizer? José teve medo. José teve medo. Isto nos ensina um caminhão de coisas preciosas. Escute, mesmo quando o coração treme diante de uma situação difícil, ou de um futuro que talvez para nós seja desconhecido, Deus segura a mão dos seus filhos e guia cada passo no escuro. Oh, irmãos, isso é de um consolo indescritível. Deus segura a mão dos seus filhos e guia cada passo no escuro. Lição de número 6. Lição de número 6 é dizer que fidelidade não é ausência de medo, mas a coragem de obedecer mesmo com medo. Fidelidade não é ausência de medo. Não quer dizer que a gente não vai ter medo de algumas situações. Não tem aquele frio na barriga que dá quando a gente desce montanha russa? Tem hora que dá aquele frio na barriga, mas com medo mesmo vai. Quando a gente está na montanha russa lá em cima, que já está para descer, com medo ou não, problema seu, vai. Vamos, mesmo com frio na barriga, dor na espinha, vamos, sigamos. É isso. Terceiro e último ponto. Nós já vimos 2. Primeiro deles foi o quê? Que a mão do rei nos conduz com sabedoria. Segundo, que a mão do rei nos protege de perigos que não vemos. E em terceiro lugar, a mão do rei nos leva e age onde menos esperamos. Chegou, querido Henrique, no Nazareno, que uma vez você perguntou. Verso 23, vamos lá? E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Nazaré
era o lugar do desprezo e da humildade. Nazaré era uma cidade pequena, um vilarejo, obscura e sem qualquer prestígio. Era desprezada, inclusive pelos judeus. Lembra disso aqui, ó? João capítulo 1, verso 46. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? De Nazaré tem alguma coisa boa para sair de lá? Era o desprezo. Você está percebendo como era desprezada Nazaré? Não tem nada que preste. Às vezes a gente faz isso com algumas cidades, né? Aquela coisa do barrismo, né? Da rixazinha entre uma cidade e outra. Campinas, João Pessoa, de vez em quando a gente solta umas pileras para lá, eles mandam de volta e a gente fica nessa. Nazaré era uma dessa. Nazaré não prestava no discurso dos judeus. E aqui, imagine um diamante raríssimo encontrado nos escombros de um vilarejo que ninguém nem queria ir, nem queria visitar. E esse diamante descoberto nesse vilarejo que ninguém queria, né, nos escombros desse vilarejo que ninguém queria visitar, ele brilha tanto quanto o ouro de uma cidade real. E eu penso que assim é Jesus, o Filho de Deus, escondido lá em Nazaré. O fato de Jesus viver em Nazaré torna-se uma lição de humildade. Nazaré era uma pequena e insignificante aldeia da Galileia. Veja, Galileia já era desprezado. Nazaré mais do que nunca, mais do que nenhum lugar. Para você ter ideia, Nazaré não é mencionada em todo o Antigo Testamento. Pode procurar. Outra, o historiador Joséfo, que eu falei para você, a gente citou ele aqui, ele lista 45 cidades da Galileia. 45 cidades da Galileia. Qual aquele não cita? Nazaré. Nazaré não é citada por Joséfo. Ainda assim, foi esse lugar obscuro que o Filho de Deus escolheu para habitar. Isso se chama humildade. Não foi uma metrópole, não foi um palácio, foi em Nazaré, muito provavelmente inclusive numa casa humilde. E eu acredito que temos outra lição preciosa aqui. É que Cristo nos ensina que a humildade é a verdadeira grandeza. Cristo nos ensina que a humildade é a verdadeira grandeza. Pule para a parte B do verso 23. Ele diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Aqui era o cumprimento das profecias. Cadê a profecia? Não tem. Não existe um único texto no Antigo Testamento que traga exatamente como nós temos aqui o verso de número 23. Ele será chamado Nazareno. Não tem nenhum trecho do Antigo Testamento essa frase, ele será chamado de Nazareno. Então qual é a ideia de Mateus aqui ao dizer que era o cumprimento dos profetas ele ser chamado de Nazareno? Simples. Aqui era uma espécie de síntese acerca do Messias, a saber, que o Messias seria alguém desprezado, que o Messias seria alguém rejeitado. E Nazaré era uma cidade rejeitada, e ele seria chamado de Nazareno. Se não, você lembra do Salmo de número 22, de Isaías capítulo 53, que ele seria desprezado, que ele seria rejeitado. Ele será o desprezado. Seria uma tradução aqui para Nazareno. Ele será chamado o desprezado, o rejeitado, o que as pessoas agem com desprezo. Olha aqui como o termo Nazareno, ele tornou-se quase que um insulto. Veja, Atos capítulo 24, verso 5 diz assim, ó: porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Isso aqui é uma expressão com a intenção de ofender. Logo, ao ser chamado de Nazareno, Jesus carregava a rejeição e o desprezo antes mesmo de ser crucificado na cruz. Todavia, Deus é tão maravilhoso que, como um jardineiro que planta a sua semente no solo mais pobre, Deus usa os lugares e situações mais rejeitadas para
cumprir e realizar os seus planos soberanos. Por quê? Porque a mão de Deus, a mão invisível de Deus, guia o passo do seu Filho. E não apenas o passo do seu Filho Jesus, a mão de Deus guia o passo dos seus filhos, da nossa vida, da nossa trajetória, mesmo quando o caminho parece humilhante, mesmo quando o caminho parece de desprezo, mesmo quando as pessoas menosprezam esse caminho que nós estamos trilhando, a providência de Deus conduz cada detalhe da nossa história. É isso que está tentando nos dizer aqui o verso número 23. Então nós temos uma lição preciosa aqui. É que nada na vida do crente é por acaso. Nada, absolutamente nada na vida do crente é por acaso. Mudanças, lugares, decisões aparentemente comuns, tudo pode estar dentro de um propósito maior do nosso soberano Deus. Veja, tudo, absolutamente tudo está no controle de Deus. Por isso confie, mesmo quando você não entende. E quem disse que você foi chamado para entender tudo? Ou entender as minúcias? Ou entender o todo da situação que você atravessa? Quem disse? Quem disse? A gente chega numa nona lição então. É que às vezes Deus nos leva a Nazarés, lugares inesperados, desprezados, difíceis ou pequenos, para cumprir um propósito maior. O negócio é estar em Nazaré e a gente se contentar e entender essa verdade preciosa. Porque o que eu digo aqui para você nessa noite, é muito provável que você já saiba de tudo isso. O problema não é saber, o maior problema e a dificuldade é viver. Essa é que é a dificuldade. Mas o que eu quero dizer para você é: confie, mesmo quando parece obscuro. Os caminhos de Deus nem sempre fazem sentido imediato. Você já teve essa experiência? O tempo passou e você olha assim para trás e diz: meu Deus, olhe, eu não pensava que hoje eu ia estar dando graças a Deus pela tragédia que aconteceu lá atrás. Você tem experiência assim? Eu tenho. De olhar assim para trás e dizer: só o Senhor mesmo para usar aquilo ali, ó, e pá, chegar onde eu estou hoje e ser uma bênção para mim. Eu lembro, o Senhor até me perdoe, Senhor, mas lá atrás eu estava até meio assim com o Senhor. É porque às vezes Deus nos leva a Nazarés, lugares inesperados, desprezados, difíceis ou pequenos, para cumprir um propósito maior. E aí me permita concluir, pedindo para que você possa atentar realmente nisso. Conta a história que um príncipe, fugindo dos seus inimigos, caiu numa noite escura, numa caverna profunda. Ele pensou consigo mesmo: agora está tudo perdido. Se eles não me acharem, eu vou morrer aqui de fome, abandonado, porque se eu sair eu morro. Se eu ficar eu também morro. Até que na escuridão da caverna, uma mão é posta sobre o seu ombro. E quem coloca a mão diz: psss. E aquela mão começa a conduzir ele para fora da caverna. Ele pensou: agora está tudo perdido. E aquela mão ia guiando ele para a luz, para fora da caverna. Sabe de quem era essa mão? Dou-lhe uma, duas. Sabe de quem era essa mão? Quando a luz brilhou, ele percebeu que a mão era do seu fiel guardião. A tensão aliviou, deu lugar à emoção, às lágrimas. E aquele guardião
disse que tinha acompanhado o príncipe desde o início da fuga, sem que ele percebesse. Assim é o nosso Rei. Ele nos acompanha quando nem percebemos, nas horas mais sombrias. Ele nos resgata, Ele nos conduz. E a moral da história é que quando pensamos que estamos nas mãos do inimigo, que foi o que ele imaginava, quando a mão pousou sobre o seu ombro, disse: está tudo perdido. Quando nós imaginamos que estamos nas mãos do inimigo, não tenha medo, nem tampouco nunca duvide. Nós sempre estaremos nas mãos do nosso grande guardião. Sempre. Ele fez assim com o seu supremo filho, e ele também fará assim com os seus outros filhos. E eu quero encerrar relembrando tudo que nós vimos. O nosso tema geral é a chegada do Rei. O Rei chegou, mas não em palácios de mármores, e sim em vilas desprezadas, em caminhos improváveis. O Filho de Deus viveu a infância fugindo, escondido, carregando nos ombros o peso de um plano eterno. Nazaré não foi uma escolha ao acaso. Nazaré não foi um acidente, não foi um acaso. Nazaré foi uma escolha do próprio Deus. O desprezo que recaiu sobre o nazareno já antecipava o escárnio que ele sofreria por nós naquela cruz. Mateus não está apenas nos contando uma história, ele está nos mostrando que cada passo de Jesus, desde a infância, era controlado pelo seu Pai, porque a cruz já estava no horizonte do Filho, e esse Rei foi rejeitado, esse Rei foi desprezado, esse Rei hoje reina com glória. O Nazareno é o Salvador do mundo. O Nazareno é o Salvador do mundo. O Nazareno é o Salvador do mundo. Desprezado, sofrido, correndo risco de morte desde o início. É o Salvador, é o Redentor, é o Salvador da nossa história. Então, o que brota no nosso coração é que mesmo quando não entendemos o caminho, a mão do Rei está lá em cada caminho. A mão do Rei nos conduz com sabedoria. A mão do Rei nos protege quando não vemos determinados perigos. E a mão do Rei nos leva e age onde menos esperamos, nas Nazarés da nossa vida. Para quê? Para nos conformar à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Então, se a estrada que ele percorreu passou pelo desprezo, por que você não pode passar? Você é melhor que o seu Senhor? Se a estrada que ele percorreu passou exatamente pela simplicidade e pela perseguição, ó estrela, por que você não pode passar também? Então, os caminhos do Rei em nossa vida também podem parecer difíceis, mas eles são perfeitos. O caminho de Jesus passava por Nazaré, por perigos de morte, por menosprezo, situações difíceis, foi o caminho perfeito. Por que o seu, o meu, o nosso não pode ser só porque passa por Nazaré? Confie na mão do Rei. A mesma mão que guiou José, que guiou Maria, que guiou o menino Jesus, é a mesma mão que guia os seus filhos hoje, até o dia em que todos nós estaremos diante do Cordeiro que foi morto,
no momento que Deus quis e no momento que Deus planejou, mas que vive e reina para todo sempre. Amém. A tua mão dirige o meu destino, ó Deus de amor, descanso, que seja assim. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, louvado seja o teu nome. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a lembrar dessas verdades, hoje e sempre. Lembra-nos do Nazareno, lembra-nos de Jesus de Nazaré, porque talvez nós estaremos em Nazaré em muitos momentos da nossa vida. Aplica a tua palavra no nosso coração. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Quero chamar o grupo de louvor.